pessoal, bem-vindos a mais uma fantástica série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Vamos começar aí então o trabalho na vinheta Fashion. Então já tivemos aí bastante retorno positivo dos nossos visitantes e realmente a gente vai ter algumas coisas muito interessantes pela frente. Nós estamos vendo a prévia aí. É mais uma vinheta baseada em partículas, que na minha opinião é o recurso mais poderoso do programa. Lembrando que você pode aprender tudo sobre partículas no DVD Explorando Partículas, que a gente tem disponível à venda na nossa loja virtual. E mais uma vez tem um arquivinho de suporte para esse tutorial, mas é apenas a moldura do vídeo que vai aparecer agora aí. Você pode ver aqui essa moldura transparente. O restante é todo feito dentro do After Effects. E eu também disponibilizei as fontes aqui para quem quiser fazer igualzinho, tá? As fontes vão estar dentro do arquivo RAR, que está disponível aí na nossa seção de downloads. Então vamos dar pausa aqui para iniciar. A gente pode então importar aqui a mídia de uma vez. Eu vou em File, Import File. Navego até a pasta que eu descompactei e vou pegar só a moldura. As fontes devem ser instaladas no sistema Windows, como você deve saber. Então abrimos aqui a moldura, nós não vamos trabalhar nela agora. E a primeira coisa a fazer, nós vamos trabalhar naquela partículazinha que faz ali a linha da chuva de prata. Então para isso nós vamos criar uma composição. Eu vou em Composition, New Composition, e eu vou pegar aqui essa resolução diferente aqui de 150 por 1000 pixels, e eu vou nomear aqui de linha de chuva, só para identificar, ok? A duração eu vou colocar em 40 segundos, porque a minha vinheta vai ter 30 segundos e eu preciso de uma gordura aqui para pegar o começo das partículas. Você já vai entender isso. Colocamos em Square Pixels e damos OK. Então é uma composição comprida, tá certo? Porque vai ter apenas uma linha aqui de partículas. Em seguida a gente cria um novo layer, um novo solid. Eu não preciso nomear, eu só certifico de que é o mesmo tamanho, make comp size e dou OK. Nesse solid eu vou aplicar efeito Simulation CC Particle World. Então a gente vê o sistema de partículas nascendo aqui e vamos começar a trabalhar nele. A primeira coisa, a gente desabilita esse grid, fechamos aqui, passamos então para o birth rate, que vai ficar em 0.15. Abrindo então aqui o producer, a longevidade nós vamos colocar em 7 segundos para cobrir mais tempo das partículas, e vamos colocar o position Y lá para cima. A gente mexe aqui até tocar ali a borda da composição. Aqui está ok. Então por enquanto a gente tem isso. Então vamos passar agora aqui para a parte da física. O animation eu vou mudar de explosive para direction axis, e a gente coloca o extra angle em 270. Isso faz com que as partículas virem um jato apontado para baixo. Então a coisa já vai tomando forma aqui de uma linha da chuva. Basta a gente regular agora a velocidade aqui. Ela vai ficar, pode ficar em 1 mesmo. Vamos colocar o extra em 0.75 e a gravidade em 0.5. ela já está. Vamos colocar agora a partícula em modo Shaded Sphere. Então agora sim a gente já tem um aspecto mais interessante. A gente pode colocar o zoom em 100% aqui para ver a aparência das partículas. E a gente coloca a cor em branco, tanto no birth color como death color.
Eu vou alterar aqui o birth size e o death size para 0.2 para diminuir um pouquinho. E a gente já tem aí uma aparência interessante. Então o trabalho na configuração já está pronto. O que nós vamos fazer agora é duplicar esse layer de partículas através do atalho Ctrl D, e eu vou puxar um deles um pouquinho para trás só para dar um offset, para dar uma diferença entre os dois, para encorpar mais um pouco, tá certo? Agora eu vou retornar o zoom para 50% para a gente ver a composição toda. Nós vamos fazer um movimento de balanço, e para tal nós vamos trazer um objeto nulo. Eu vou em Layer, New, No Object, o qual eu vou pressionar P e vou puxar aqui a posição Y dele lá para cima, o ponto de ancoragem dele ficar aqui em cima, e vou parentar os dois sólidos de partícula ao nulo, ok? Agora, selecionando o nulo novamente, eu pressiono R, eu vou abrir a rotação dele, eu vou colocar a agulha aqui no começo do timeline, aumento o zoom até que eu veja cada segundo aqui, e vou colocar a rotação em -1, para em seguida criar um keyframe, registrando a posição. Agora eu vou levar aqui para 1,5 segundos mais ou menos, entre 1 e 2, e vou colocar a rotação em 1. Levando a agulha para 3, eu retorno para -1. Então, nesse espaço de 3 segundos aqui, eu tenho o balanço que vai e volta. A gente não vê muito bem ainda não, porque as partículas estão descendo. Agora, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer uma expressão para colocar essa animação em loop até o final do timeline. Para isso, eu vou pressionar a tecla Alt no meu teclado e clicar em cima aqui do keyframe, que vai abrir o quadrinho de expressão, e digito a seguinte expressão: loop Alt com O maiúsculo, o segundo O, abro parênteses, type igual, abre aspas, cycle, fecha aspas, fecha parênteses, clico fora para registrar. Então agora, se eu levar a minha agulha até o final, eu vejo a minha linha balançando entre 1 e -1 grau de rotação, dando um efeito mais orgânico, ok? Então a gente completa aqui a criação de uma linha de chuva. Então essa composição a gente volta aqui no painel de projetos, ela está aqui, e vamos criar uma segunda composição agora, já no tamanho final. Nós vamos passar a construir vinhetas agora numa resolução HD, que é a resolução do YouTube. O pessoal fica me perguntando, que é 1280 por 720. Então eu vou em Composition, New Composition, e digito 1280 por 720. Posso deixar em Square Pixels, e aqui eu vou colocar a duração em 30 segundos, que vai ser a minha duração final. Vou nomear aqui como chuva de prata. E eu vou pegar aqui a minha linha de chuva e vou trazer para a composição. Então você vê que de 0 até 7 segundos aqui, ela demora para chegar embaixo. A gente pode puxar, a gente pode colocar a agulha aqui no começo e puxar a composição até o ponto em que as partículas já chegam aqui embaixo, para iniciar a composição já com a linha preenchendo toda a tela. E foi por isso que eu fiz a composição com 40 segundos. Dessa forma a gente tem gordura para cobrir todo o timeline, tendo aqui a linha cobrindo toda a extensão do timeline, certo? Então a gente vai duplicar isso aqui e a gente vai movendo cada uma delas. Eu pressiono P
e vou fazer diferentes offsets aqui no timeline para dar uma diferença de visual. Vou duplicando, abrindo P e vou posicionando aqui diferentes locais em X, tá? Então Ctrl D, X. Então eu vou dar pausa, você já entendeu, e eu retorno ao final do preenchimento aqui. Então eu retorno aqui após a criação de 14 layers que tem sempre uma posição X diferente e foi empurrado um pouquinho para frente ou para trás para dar uma diferença visual aqui, para não ficar sincronizado. Então a gente tem esse movimento aqui, como você pode ver. A gente pode variar mais ainda aqui para dar mais a diferença de ângulo. Você vai fazendo aí para frente, para trás. E tendo feito isso, a gente tem então já aí a cascata de prata já pronta. O que a gente pode fazer é renderizar isso aqui para que possamos economizar em processamento, porque nós vamos ter várias camadas dessa cascata na composição final. Então, sabendo que isso vai botar uma carga no processador, nós vamos selecionar a composição. Eu vou em Composition, Make Movie, clico em Lossless, vou pegar o formato QuickTime. Eu preciso de um formato que me dê transparência alfa, e eu vou pegar aqui em Format Options o Codec Animation, porque esse me dá RGB mais alfa aqui nos canais. Se eu não colocar RGB mais alfa, para quem ainda não sabe, eu não pego a transparência, tá ok? Lembrando que esse fundo preto aqui é apenas o fundo da composição. Então eu volto no Render Queue e eu já tenho aqui o formato MOV, aceito o nome chuva de prata.move e pressiono Render. Eu vou dar pausa aqui até o final da renderização. Então, terminada a renderização, eu posso fechar o quadro Render Queue. Eu vou fazer o que? Eu vou em File, Import, File, e aqui está o meu arquivo QuickTime que eu acabei de renderizar. Eu vou trazê-lo para a composição. Eu vou simplesmente trazê-lo para a composição chuva de prata. Seleciono todos os layers, linhas de chuva aqui, e posso matá-lo. Eu tenho agora um layer simples com transparência alfa aplicada, muito mais leve e que oferece o mesmo resultado. Então nós temos ainda mais um tempinho. Vamos passar então e criar a composição principal. Eu vou em Composition, New Composition, e nomear aqui de principal. E vai ter a mesma duração de 30 segundos, mesma resolução, ok. Aqui nós vamos criar um layer para o fundo. Eu vou em Layer, New Solid, eu vou nomear aqui de fundo, e dou ok. Com o layer render selecionado, eu vou em Effect, Generate for Color Gradient, e vou fazer um posicionamento aqui pouco diferente, e vou trabalhar aqui nas 4 colors, as 4 cores. Esse amarelo aqui eu vou transformar no amarelo mais escuro, o verde eu trago um pouco mais perto do amarelo, esse roxo aqui, o rosa, eu vou puxar aqui para baixo, e o azul eu também vou puxar só para dar uma coloração mais abstrata aqui ao fundo. Escurecer um pouco isso aqui. Tá ok? Não precisa de ser nada totalmente parecido, não. E em cima disso a gente pode trazer a composição chuva de prata. Aliás, ela pode ser
apenas o filme, né? A gente não precisa nem da composição. Nosso tempo esgotou. Eu deixo um abraço a todos. Vejo vocês daqui a 3 dias.